Boa tarde, pessoal, tudo bem? A ideia é de falar um pouquinho sobre Continuous Deployment, entender um pouquinho de como construir uma abordagem, principalmente utilizando plataformas open source. Aí embaixo tem a hashtag do nosso slide para vocês mandarem perguntas aí durante a palestra e no final a gente faz a resposta do que vocês mandarem. Bom, quem sou eu? Trabalho na CIT há 3 anos, essa é a minha segunda passagem aqui na empresa, atuo como arquiteto de sistemas. Sou do interior de São Paulo, de Sorocaba, formado em engenharia da computação e há mais ou menos 12 anos para mais trabalho com desenvolvimento de software, muito focado em plataforma Microsoft. Então trabalhando com o .NET desde as primeiras versões e aí por diante. Bom, vamos começar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do desafio, né? Todo mundo já precisou em algum momento ter algum contato com Continuous Deployment, algum contato com ferramentas que facilitem o deploy, facilitem a implantação, e nem sempre construir essa jornada, montar esse trabalho, ele é fácil, né? Você tem muita referência, você tem muita informação disponível, você tem muitas formas distintas de conectar os problemas. Aqui é uma abordagem, é uma forma de entender ele, de como mostrar isso, e a gente vai capturar parte a parte como construir essa jornada e linkar isso com algumas ferramentas. Bom, antes de mais nada, né, vamos recapitular o que é Continuous Deployment. Qual que é a diferença quando eu falo de Continuous Deployment, Continuous Delivery e Continuous Integration? Não são fatos distintos, não são operações distintas, né? São coisas complementares que fazem parte para garantir uma estrutura de entrega bem legal. Então, quando a gente fala de Continuous Integration, a gente está falando basicamente de possuir um único repositório de código, onde todos os desenvolvedores do time, todo o código é integrado numa única fonte e esse código ele é buildado, construído e testado de forma unitária. Então isso garante que todo mundo trabalha com uma única fonte de dados. O Continuous Delivery ele vai um passo um pouco além. Ele trabalha com uma implantação muito próxima de ambientes de produção, então ele vai deixar o código pronto para ser disponível para produção. Então é o código prestes a ser homologado, mas é um pacote já construído. Esse código é todo promovido através de um pipeline, até que o ponto em que ele considera que está pronto para ser integrado em produção, né? Então tem um pacote pronto, validado, uma vez que ele esteja pronto é só fazer a implantação manual. O Continuous Deployment ele vai um passo além, então você não tem mais nenhuma aprovação manual no meio do ciclo. Uma vez que você passe por todas as etapas de teste, por todas as etapas de implantação, tudo é feito sem intervenção humana, até que você chegue no seu software em produção. Normalmente o Continuous Deployment ele é estruturado em cima de um pipeline. Tá? Então aqui a gente tem uma estrutura de um pipeline básico de Continuous Deployment. Ele começa numa fase de checkout, onde eu vou buscar as informações do meu repositório de versionamento. Normalmente pode ser um Git, um SVN ou qualquer outra ferramenta do gênero, Team Foundation Server, por exemplo. Vou extrair esse código, a branch correta ou a master, conforme a gente vai ver mais para frente. Vou fazer a construção e a execução dos testes unitários para garantir que aquela implementação está correta do ponto de vista de estrutura. E em seguida vou fazer o deployment no meu primeiro ambiente, que é um ambiente de teste. Esse ambiente é onde eu vou executar toda a automação dos meus testes, toda a garantia da minha qualidade e ter certeza que esse pacote, uma vez que ele passe por esses testes de aceitação, ele esteja pronto para entrar em produção sem gerar maiores problemas. Uma vez que eu faço esse deploy em produção, eu vou executar alguns smoke tests sem influenciar nos dados para garantir que o deploy foi feito corretamente e eu acabo realizando o UAT disso, né, a homologação e o release posteriormente, tudo dentro do ambiente produtivo. Muitas empresas trabalham dessa forma, startups, empresas como Google, Amazon, Microsoft. Então vamos falar um pouquinho de como construir essa jornada. O caminho é longo, a estrada é longa, não vamos ter a resposta para todas as perguntas, mas espero que isso aqui sirva como um guia ou uma ajuda para quem está buscando um caminho para se direcionar. Bom, para começar, existe uma questão de como eu estruturo minha aplicação para que eu possa trabalhar com Continuous Deployment. Claro que qualquer aplicação é candidata para isso, mas quanto mais complexa, quanto mais antiga, a arquitetura pode influenciar um pouco, mais difícil é. Existe um conjunto de práticas, que é o 12 Factor, aí embaixo tem o link, é o 12factor.net, vocês podem olhar lá, que ele é um modelo construído para você desenhar suas aplicações e possibilitar isso, né? Então, da própria definição do site, né? A ideia é você conseguir usar formas declarativas para fazer a automação do setup, minimizar o tempo e o custo para novos desenvolvedores entrarem no projeto, porque a estrutura já está devidamente pronta, ter uma forma bem clara de como é a comunicação do seu software com o sistema,
operacional, garantir uma portabilidade máxima entre ambientes distintos, né? Se trabalhando em ambiente de desenvolvimento, de testes, de homologação, de produção. Ser uma forma de construção que me permita fazer o deploy em plataformas de cloud modernas, né? Então, subir numa Azure, na AWS e assim por diante. E também minimizar as divergências que existem entre os ambientes de desenvolvimento e produção, né? Então, com isso a gente consegue habilitar o Continuous Deployment e ter uma agilidade bem rápida. E além de tudo, a gente conseguir escalar essa nossa aplicação sem a necessidade de mexer na arquitetura ou mudar as práticas de desenvolvimento. Bom, quais são os 12 factors que são definidos? São essas 12 caixinhas aí. A primeira, Codebase, é bem simples, né? Significa que a gente precisa ter uma única fonte de dados para o nosso código-fonte. Então, um repositório no Git, um repositório no SVN, o Team Foundation Server. O segundo ponto fala sobre gestão de dependências. Então, a gente vai revisar esses pontos um pouquinho mais na frente, mas só entrando um pouco no detalhe. Gestão de dependência significa, não faça gestão de dependência direto na sua aplicação, não faça referência de pacotes direto nela. Utilize gerenciadores de pacote para isso. NPM, Nugget, Gradle e assim por diante. Configuração. A sua configuração ela tem que ser independente do seu código-fonte. Ela não pode estar presa num arquivo que está lá no seu deploy. Então, você precisa conseguir passar essas informações para ambientes distintos, considerando uma única estrutura de deployment. Backend services são todos os serviços que sua aplicação precisa utilizar para consumir recursos, por exemplo, um banco de dados, uma fila ou qualquer outra estrutura necessária que compõe sua aplicação. Então, eles precisam estar isolados do contexto da sua aplicação. Eles precisam ser únicos e não terem uma relação muito próxima com o deploy da sua aplicação. O quinto ponto é separar as etapas bem claramente, o que é build, que é a construção, o que é o release, que é a construção do pacote, e o que é o run, que é a execução dos ambientes. O sexto fala de processos. Se eu tenho uma aplicação que ela é composta de mais de uma coisa, por exemplo, eu tenho uma aplicação, parte de uma aplicação que ela é uma API e ela é também um serviço que fica rodando em background. Então a ideia é separar isso em processos distintos para serem executados independentemente. Trabalhar com port binding, ou seja, a minha aplicação expor a informação em uma porta e eu conseguir jogar essa informação para outra porta no sistema que está executando no momento final. Concurrency fala muito da gente conseguir escalar a aplicação via process model, ou seja, eu tenho que escalar conseguindo criar mais instâncias no meu processo e sem ter que mexer em código. Então, ele assume que as aplicações são stateless. Disposability vem muito do conceito de conseguir subir e derrubar uma aplicação de forma bem rápida, o tempo de setup e de teardown dela ser bem rápido. Dev Prod Parity significa a gente ter paridade boa entre desenvolvimento e produção, conseguir garantir que a mesma versão que está em produção está em desenvolvimento e vice-versa. Logs, a gente tratar ele como um streaming de dados e não mais como um arquivo de log, um log em banco de dados. Então, o arquivo e a base de dados, eles são os pontos de leitura dessa informação, né? Mas como esse cara é gerado, ele tem que ser gerado como um streaming de dados, muitas vezes no próprio console, e deixar que outras ferramentas capturem essas informações. E por último, Admin Process, onde a gente fala de tarefas que precisam ser executadas como parte de startup da sua aplicação. Por exemplo, atualizar um modelo de banco de dados, fazer o setup de uma fila no RabbitMQ. Isso a gente executa como tarefas independentes dos processos de aplicação, para que um não trave o outro. Seguindo, vamos começar falando então de Codebase, como é que eu faço para integrar isso, né? Como que eu vou conseguir então, se eu quero continuous deployment, quero uma estrutura ágil, garantir que o tempo de integração de código seja o mínimo possível, que eu consiga fazer isso de forma bem ágil? Como que eu organizo a estrutura de branches no meu repositório para atender esse requisito? O que é muito comum nesse tipo de prática é trabalhar com Trunk-Based Development, que significa basicamente o seguinte: não use branches, utilize apenas uma branch master ou a trunk do seu repositório e todo o código que é comitado lá passa a ser um código candidato para entrar em produção. Claro que isso tem algumas dificuldades, a gente vai falar um pouquinho delas, porque a cada novo commit eu estou subindo o código para produção e eu tenho que entender como que eu gerencio isso. Para isso, a gente fala um pouquinho de Feature Toggles. Aí tem a definição do Martin Fowler, tem inclusive o link do artigo para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas Feature Toggles são uma forma da gente conseguir alterar o comportamento do sistema sem alterar código. Então qual que é a ideia? Uma vez que eu integre o código ao meu repositório, que é feito um commit, um push,
esse código está pronto para ir para produção, ele pode ser feito o deploy em produção. Isso não significa que ele vai estar disponível. Quem determina se está disponível é o status dos feature toggles. Então um toggle nada mais é do que uma estrutura onde eu digo se aquele trecho de código está disponível para determinados perfis ou não. Existem alguns frameworks open source, estou falando aqui um pouquinho de Java e .NET, que são plataformas que eu trabalho com mais frequência, o ToggleZ e o Feature Toggle, que é do Jason Roberts, mas na prática, uma boa dica é construir o seu próprio framework de Feature Toggle. Não é um framework complexo, você não vai ter a necessidade de implementar um grande volume de código e às vezes você vai conseguir endereçar outros problemas que você teria. Por exemplo, fazer a gestão de código que está tanto numa API no back-end quanto no front-end, e aí você começa a resolver outros problemas que APIs específicas não vão tratar. E o outro ponto é, quando a gente fala de toggle, eu estou tendo duas versões do código sendo gerenciadas na aplicação. Tudo isso gera um débito técnico, é preciso gerenciar. Para ilustrar um pouquinho melhor, uma estrutura de feature toggle é basicamente um código como a gente vê aí. A gente tem um feature router, que é o responsável por identificar se determinado toggle está habilitado ou não. E eu tenho, se o toggle estiver habilitado para o new calculation, eu vou executar o método new calculate metrics. Se não, eu vou executar o calculate metrics. Notem que isso vai gerando um débito no seu código e que você precisa ir eliminando isso ao passar do tempo. Quando o new calculation se tornar a versão oficial de produção, você precisa ir lá e eliminar o que sobrou do calculate metrics antigo. Bom, fechando aí naquela questão de dependências, praticamente todas as ideias hoje em dia já estão prontas para trabalhar com isso, é um comportamento padrão delas, mas é bem importante tratar dessa forma. Você consegue recuperar as dependências mais fácil utilizando gerenciadores de pacote, você tem menos dores de cabeça no restante do processo. Então Nugget, Maven, Gradle, NPM e entre outras aí para cada plataforma vão atender essa questão. Legal, falamos até aqui então de como eu implemento os passos, ou uma ideia de como implementar para a gente conseguir garantir 2 pontos do 12 Factor, que é a questão do Codebase e Dependence, e como eu tenho um código pronto estruturado no SCM que ele pode ir para a produção a qualquer momento. Agora vamos falar um pouquinho de como que eu posso executar esse código e garantir alguns itens que estão lá disponíveis. Bom, primeira resposta quando a gente fala de ambiente de execução atualmente são os containers, principalmente falando aí do Docker. Não vou dizer que é a melhor opção para tratar o deploy de uma aplicação hoje em dia, mas com certeza é uma das melhores. Tem evoluído muito nesse sentido. Com a chegada dos containers Windows no ano passado, a gente ganhou uma gama muito maior de aplicações que podem ser executadas. E os containers eles têm uma coisa bem legal, que eles executam em um ambiente de sandbox, né? Então eles não têm acesso total à máquina, eles estão num contexto isolado, onde não gera interferência. Você acaba tendo uma padronização do ambiente onde está sendo executado, é exatamente aquela mesma versão de sistema operacional, com aqueles frameworks instalados, com aqueles pacotes instalados. E um container em si, ele nada mais é do que a instância de uma imagem, né? Uma imagem é uma construção onde eu digo o que está sendo executado naquele container, onde eu falo quais são os aplicativos instalados, qual é a imagem base, se é um Linux, se é o Windows, qual a versão do Linux que eu estou utilizando, faço a instalação dos pacotes necessárias, dos frameworks que são importantes para rodar a aplicação. E ele é um subset do sistema que vai conter todos esses serviços e aplicações. O que os containers ajudam a gente quando a gente fala do 12 Factor? Bom, ele atua primeiro nos backend services, porque eu posso isolar cada dependência externa, banco de dados, filas, em um container isolado e não ter isso preso ao deploy da minha aplicação. Posso fazer o port binding, porque o Docker ele possui na hora de executar o container uma forma de redirecionar uma porta que está sendo exposta lá para uma porta no host, ou seja, uma imagem do Docker que expõe sempre o meu site na porta 80, ele vai ser exposto na porta 80 em qualquer iteração dele interna, mas eu posso externalizar ele numa porta distinta, então eu não preciso mudar a forma da minha aplicação, e sim só o deploy. E por fim, como eu construo a imagem, como isso aí já está pronto, eu vou estender no máximo ela. Uma vez que essa imagem está pronta, fazer o deploy de dev e produção da mesma coisa é muito simples. Então a gente tem garantia de que a gente está executando o mesmo código. Um ponto importante quando a gente começa a falar de continuous deployment é que uma vez que você constrói uma imagem, que você faz o build dela, ela está existindo só no contexto local da sua máquina, né? Só no seu Docker Client.
Porém, quando você está falando um contexto mais amplo, você está fazendo build em alguns lugares, está fazendo deploy em outros. Então você precisa compartilhar isso. Para isso você pode utilizar um Registry Server. Existe o Docker Hub, que é um serviço do próprio Docker. Ele é free para plataformas open source, onde todo mundo tem acesso às imagens. Tem uma versão paga também para você fazer deploy privado. E além disso, você tem algumas ferramentas open source. O Docker Private Registry, que é disponibilizado pela própria Docker. E o Harbor, que é uma versão bem melhorada do Private Registry, que é gerido pela VMware. É um projeto open source. Tudo bem, uma vez que eu consigo então hospedar isso, como é agora que eu trato a questão da configuração, né? Então eu tenho um SCM, garanto que o meu código está sendo desenvolvido na trunk, que ele está passando fase a fase, que ele está sendo feito deploy de forma padronizada em qualquer um dos meus ambientes, mas agora eu preciso parametrizar, porque cada ambiente vai ter uma forma distinta de trabalhar. Eu não quero ficar adicionando arquivos no Docker, porque isso gera uma série de outros problemas. Então um caminho mais comum é utilizar variáveis de ambiente, você pode passar na instância do container, e é bem simples realizar esse tipo de mapeamento no Docker. Mas muitas vezes as nossas configurações são um pouco mais robustas, e a gente precisa de mais. Para isso, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar. O Spring Cloud Config e o Consul. Vou falar um pouquinho mais do Spring Cloud Config, que é uma ferramenta que eu gosto bastante. Ela gerencia um repositório no Git, onde você tem os arquivos de configuração por ambiente, e através de uma API dele você consegue obter as informações. Então você pode, por exemplo, utilizar suas variáveis de ambiente só para identificar qual é o ambiente, se você está rodando em desenvolvimento, produção, homologação, e utilizar isso para chamar as URLs do Cloud Config e fazer a gestão. Ele é bem interessante, você pode trabalhar com branch dentro dele, você tem várias versões, é um padrão de nomenclatura. Os arquivos são no formato de properties, então você consegue criar estruturas maiores de informação, acaba sendo bem interessante. Tem frameworks para tratar, o Spring já trata direto. Se você estiver trabalhando com .NET, existe o Stilton, que é uma framework desenvolvida pelo pessoal da Pivotal. Então tem várias formas de a gente seguir o uso dele e ajuda bastante na implantação no dia a dia. Legal, então uma vez que eu consigo executar minha aplicação, consigo direcionar ela para o ambiente através do uso de arquivos de configuração, de servidores de configuração, eu preciso começar a garantir como é que eu gerencio a qualidade, né? Se eu não posso ter intervenção manual, como é que eu vou garantir que aquele código está gerando qualidade para a produção? Então um ponto importante, vocês vão encontrar isso em vários materiais, a definição de referências no final, o livro de Continuous Delivery fala bastante disso, é trabalhar com teste de aceitação, testes de aceitação automatizados. O teste de aceitação é aquele que tem que validar todos os critérios de negócio da aplicação. Ele tem que garantir que do ponto de vista do usuário de negócio, a aplicação está funcionando corretamente. Não dá para criar um fluxo de continuous deployment sem esses testes automatizados. Você não tem como garantir, você acaba dependendo de uma intervenção manual. E isso mata todo o processo. Então, como que a gente pode construir uma abordagem saudável de acceptance tests? Primeiro, entendendo qual a forma ideal de escrever esses testes. Então, normalmente, testes de aceitação, eles são escritos em um padrão given, when, then, onde eu falo, dado uma determinada situação, uma determinada parametrização, uma determinada entrada de dados, when, no caso, é quando eu executo uma ação, quando eu clico num botão, quando eu faço a importação de um arquivo, o then é o resultado esperado. Esses caras, eles estão olhando muito do ponto de vista de negócio, então eles não têm a visão se eu estou batendo em uma API, se eu estou batendo em uma tela. Eles são passos implementados que garantem do ponto de vista de negócio a execução. Então se o meu given é fazer o input de um arquivo, eu vou gerar esse arquivo, vou mandar ele para frente, o when é submeter ele através de uma API, o then é checar em uma outra API ou checar na tela o resultado dessa importação. O ponto é escrever sempre em função dos negócios. E como você não quer ter dependências da sua implementação nos testes, é uma boa prática utilizar um driver de teste, né? Então, em vez de escrever os passos direto acessando APIs ou escrevendo em tela, você encapsula isso numa camada de driver para facilitar a gestão desses testes a longo prazo. Automatizar testes tem um custo, então essa é a pirâmide de testes. Quanto mais complexo o teste, mais caro ele é e mais lento ele é para ser executado. Então, normalmente, quando você vai construir uma aplicação e focar em continuous deployment, você tem que ter uma base bastante sólida de testes unitários, que te garanta uma bela cobertura de código. Você tem que ter uma boa camada de teste de integração,
que vão validar menos coisas que os testes unitários, mas que vão garantir que os serviços em si se comunicam corretamente, que existe a troca e a regra de negócio funciona. E apenas para pequenas partes da sua interface você vai fazer o teste automatizado. Ele é mais custoso para manter, ele é mais lento para executar e você precisa garantir apenas os fluxos principais, aqueles que não podem quebrar de jeito nenhum em nenhum novo deploy. Bom, tem duas formas de a gente criar uma cultura no dia a dia, né? Tem o TDD, que é o Test Driven Development. Para teste unitário ele é muito importante, você vai quebrar um requisito em função de testes unitários, implementar um a um e garantir o ok nos testes quando finalizar. Ele evita o gold plating de código, ele te dá uma visão muito mais clara em termos de testes e requisitos, o time fica um pouco mais confiante, é uma prática que vale a pena de ser implementada. E o ATDD, que é o Acceptance Test Driven Development, que ele casa bastante com o Continuous Deployment também, né? Uma vez que eu tenho o cenário de teste e aceitação pronto, eu vou me basear nesses cenários para garantir o contexto. Não inviabiliza o uso do TDD, mas ele se compõe para fazer uma estratégia completa de Continuous Deployment na hora de codificar o código, a aplicação. Ferramentas open source para isso, o Cucumber, bem utilizado aí com Java. O SpecFlow é uma ferramenta, também é o Gherkin para .NET, né? Então o Gherkin é essa linguagem de trabalhar com Given When, é um padrão de escrita. E uma outra ferramenta que eu tenho avaliado recentemente que eu achei legal citar é o Storyteller, que é uma ferramenta um pouquinho diferente, ela trabalha com formato de Markdown, mas ela, uma vez que você tem os passos implementados, você consegue reaproveitar eles e construir test cases um pouco mais rápido. Então são três ferramentas que vale a pena avaliar quando estamos falando de teste automatizado. Tá bom, conseguimos então testar, né? Conseguimos fazer um deploy, a gente sabe como executar. Agora eu preciso subir isso, preciso colocar isso para ser hospedado em algum lugar. Então eu tenho um monte de container gerado para as minhas aplicações, ou um container, dependendo da estrutura que ela for. Agora eu preciso subir isso. Aí vem um ponto importante que é a orquestração de containers. Fazer orquestração de containers não é tão simples, né? Quando você está gerenciando isso por conta própria, você tem 4, 5 máquinas, cada container está rodando em uma máquina distinta, você precisa fazer todo esse gerenciamento. E isso não é uma estrutura escalável. Então existem alguns orquestradores de containers que podem ser utilizados. Esses três são orquestradores que você pode utilizar de forma open source, que é o Docker Swarm, o DCOS e o Kubernetes. Tem também os container services da Amazon, do Google, da Azure, mas cada um trabalha com as suas formas. O Kubernetes, inclusive, ele é o que roda por trás do container service do Google, e a Amazon, a Azure no seu AKS, que é o novo modelo de containers, ele trabalha também com Kubernetes. Então, é a ferramenta que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, explicar quais são as vantagens dela e o que ela traz no dia a dia. Bom, definição no próprio site, né? O Kubernetes ele é um sistema open source para automatizar o deploy, o scaling e o gerenciamento de aplicações que estão em containers. Então ele não é só um orquestrador que vai executar, ele tem toda uma parte de administração que ajuda muito no dia a dia. E quem tiver interesse for estudar a fundo vai ver que ele é muito mais do que só um orquestrador. Como que o Kubernetes ele é estruturado, né? O Kubernetes ele é um cluster de máquinas, onde ele tem um software instalado que é o Kubelet. E esse cluster ele é composto basicamente de um nó que é chamado de master, onde você tem toda a orquestração do processo, tá? Então ele garante quais máquinas estão mais livres para executar containers, quais estão menos, garante a orquestração da existência dos nós e toda essa gestão para você. E você tem os nós de fato onde os containers estão sendo executados. Então ele é estruturado dessa forma no modelo de master-slave. Quando a gente fala da estrutura, como é que ele representa isso dentro de um nó, né? Como é que a minha aplicação ela é estruturada lá dentro? O Kubernetes ele não fala muito com você no sentido de containers. Ele isola isso, ele abstrai isso um nível acima, falando de algo que ele chama de pod. Então uma pod ela é um conjunto de aplicações em containers, pode ser uma ou mais, que pode possuir um volume associado, um disco rígido onde precisa ser feita a persistência de informações quando for o caso, e um IP específico. O Kubernetes ele cria uma rede interna dentro dele para poder gerenciar IPs para cada container, evitar conflitos. Então ele trata bastante alguns problemas para a gente. Então ele considera isso como a estrutura básica dele, que é uma pod.
Então toda vez que a gente falar de o que está rodando no meu Kubernetes, ele é uma pod, e dentro dessa pod pode ter um ou mais containers. E como é que eu faço o deploy de uma aplicação no Kubernetes? A pod ela é um contexto muito abstrato para a gente não gerencia pods diretamente, a gente não cria, a gente não fica gerenciando todo o ciclo de vida dele. A forma mais simples de fazer um deploy de aplicação é com uma estrutura dentro do Kubernetes que se chama deployment, que ela é registrada na master, na qual eu digo para esse deployment quais são os containers, qual a estrutura das minhas pods, com quais containers ela precisa rodar, e eu digo também quantas instâncias precisam ser executadas. Então, se eu subir através de um deployment 2 instâncias, o deployment vai garantir para mim que sempre terão 2 instâncias rodando. Ele vai fazer o possível para manter essas 2 instâncias rodando. Claro, eventual crash da aplicação que ele não tem como tratar, ele vai derrubar, vai criar uma nova, mas no geral ele sempre vai garantir 2 instâncias do processo rodando. E aí o Kubernetes, para gerenciar isso, ele trabalha com uma estratégia de deployment que é o rolling update. Isso é muito importante. Quando a gente fala de continuous deployment, de nada adianta fazer o deploy em produção e derrubar o usuário que está conectado na aplicação. Então eu preciso conseguir subir novas versões da minha aplicação sem impactar quem já está usando. E aí o Kubernetes ele trabalha com uma das estratégias de deployment possíveis, né? É o rolling update. Existem outras, o blue-green deployment, red-black deployment, canary release, tem outras formas de tratar isso. Mas como que funciona? Imagina que eu tenho minha aplicação na versão 1.0 e eu tenho 2 pods executando o meu container na versão 1.0, pod A e pod B. Quando eu faço um update para a versão 1.0.1, o que acontece? Ele pega uma dessas pods e derruba ela, finaliza a execução dela, é o que está acontecendo no passo 2, com a instância B ficando vermelha, e ele sobe essa pod novamente, agora refletindo a atualização do deployment. Então ele sobe essa pod na versão 1.01. Uma vez que essa pod está de pé, está executando e recebendo requisições, ele derruba a pod A, faz a atualização da versão dela para a versão 1.01 e disponibiliza o serviço novamente. Então isso é bastante importante e nesse ponto ele considera a aplicação atualizada. Ele ajuda nessa orquestração, ele ajuda nessa gestão e ajuda no deployment sem você precisar ficar criando e utilizando ferramentas adicionais. Como que ele descobre, como que ele sabe quais são as URLs, né? Então tem uma questão importante que é a forma como ele faz o descobrimento e o balanceamento de carga. Ele usa um princípio muito parecido com o Service Discovery, vou só falar um pouquinho dele aqui para ficar mais claro para quem não tiver conhecimento. Mas no sistema padrão de balanceamento de carga, o que acontece? A aplicação cliente faz uma requisição HTTP direto no load balancer, ele analisa a carga dos servidores que ele conhece e redireciona para cada um deles. Sempre que eu preciso subir um servidor novo, eu preciso atualizar as definições do load balancer para que ele conheça essas informações. O modelo de Service Discovery, ele inverte um pouco a responsabilidade. Então, quando a gente está falando de scaling, muita gente está escalando e aumentando e diminuindo o número de instâncias com muita frequência. Então a gente tem um Service Registry ao invés de um Load Balancer. E esse cara é responsável pelo quê? Quando um serviço fica online, ele se registra e avisa o Service Registry que ele está disponível. O cliente, então, ele não faz mais a requisição diretamente no Service Registry. Ele pede um endereço de um serviço de registro. O Registry vai olhar das instâncias disponíveis e vai retornar uma delas. E daí para frente você faz a requisição diretamente naquele serviço. O resto também é importante que ele monitora periodicamente esses serviços para ver quais estão disponíveis e quais não estão. Tem algumas ferramentas para isso. O Consul, que a gente já comentou lá atrás, é a ferramenta da HashiCorp para isso. O Eureka é a ferramenta que está no Netflix OSS, é uma ferramenta bem legal, bem interessante. E o Kubernetes ele tem uma estrutura de services que simula o que é um Service Discovery. Então o que acontece com um service no Kubernetes? Uma vez que eu tenho o deployment com 2 pods lá sendo executadas, o que acontece é, eu tenho um serviço onde eu defino, através de labels, quais são as pods que precisam estar embaixo desse serviço. E esse serviço ele é responsável por identificar sempre que uma nova pod sobe ou morre e atualizar quais são os endereços disponíveis para requisição. A principal diferença para um Service Discovery tradicional é que o serviço ainda é a porta de entrada. Ele lembra bastante o Load Balancer, mas ele também faz essa validação dos serviços ativos e atualização constante do cadastro de aplicações.
Então acabam sendo os 3 principais pilares aí para se trabalhar com deploy de aplicações no Kubernetes: serviços, deployments e pods. Os links que estão na apresentação são dos tutoriais básicos do Kubernetes. Quem tiver interesse pode entrar lá, vocês vão conseguir olhar mais informações e tem até um how-to de como executar um primeiro deploy, uma primeira exposição. O outro ponto é o scaling, né? Então, como eu falei para vocês, o deployment do Kubernetes ele é responsável por gerir, através de um objeto interno que ele chama de réplica set, quantas instâncias são necessárias para a execução da aplicação. Então, uma vez que eu tenho uma aplicação sendo executada e que ela requer 3 instâncias, o Kubernetes é responsável por garantir que 3 instâncias estarão disponíveis. Ele também tem formas de você trabalhar com auto-scaling, você especificar que, dada determinada situação do projeto, você consegue, dada a situação da aplicação, você consegue escalar, né? Então, se eu atingir mais de 50% de CPU de um core usado, escale para uma aplicação. Mas, no geral, ele trata tudo isso para você, é bem tranquilo, acaba sendo bem simples fazer o scaling das pods e das suas aplicações no Kubernetes. Bom, começando a amarrar aí as pontas, né? Claro que amarrar é um pouco mais complexo do que só que a gente está falando, que a ideia é dar um pouco das ferramentas e um pouco dos passos que compõem um CD. Vem a questão de construir o CD, quais ferramentas a gente pode utilizar para isso. Então, como que eu vou construir meu Continuous Deployment? Basicamente tem N ferramentas de mercado para trabalhar com build, tem TeamCity, tem o Jenkins, tem N outras ferramentas aí, o próprio Team Foundation Server. Como a gente está focando aqui em ferramentas open source, vou falar um pouquinho do Jenkins. Por que a gente usa o Jenkins, né? Ele é uma plataforma open source que é altamente customizável, já está aí no mercado há anos e anos. Ele surgiu do Hudson e depois virou o Jenkins, é uma evolução. Tem uma série grande de plugins aí. E desde a versão 2.0 da ferramenta, eles estão trabalhando muito na construção de pipelines, em formas de facilitar a construção de pipelines. Então, desde então, eles criaram uma estrutura que é chamada de Jenkins File, que é construída embaixo do Jenkins Pipeline, onde você pode utilizar scripts em Groove para gerenciar todo o seu pipe. Você consegue implementar quais são as regras, condicionais, você consegue reaproveitar partes do seu pipeline. Então você pode ter, se você tem uma aplicação que é composta de N serviços, por exemplo, você pode ter um pipeline base de deployment e só fazer a utilização e parametrização deles para você ter um controle de código muito melhor. E aí você tira a infraestrutura, a definição do job de dentro do Jenkins e passa isso para um repositório de código. Bom, então fechando aqui um pouquinho da estrutura de pipeline que a gente construiu, né? A gente falou de checkout, então a gente falou muito de trunk-based development, de trabalhar com gestão de dependências para fazer a build direto, unit tests, algo que a gente pode envolver dentro do time falando de TDD. O deployment, o Kubernetes ele facilita bastante, mas claro que a parte de build, na hora de construir um release, ela envolve você criar uma imagem do Docker, você fazer o push para um repositório, um registry, como a gente comentou lá atrás. O deployment você vai executar numa estrutura como o Kubernetes em algum orquestrador, que vai te garantir a instância dessas aplicações. O teste de aceitação automatizado, eles são executados externos, muitas vezes no seu próprio build server, no seu pipeline, mas eles vão ter como target esse ambiente de teste. E o deploy para produção ele é feito também de forma bem clean através do modelo de rolling updates que eu comentei com vocês. Os smoke tests nada mais são do que parte do teste de aceitação, que faz uma checagem sem influenciar na estrutura de dados. E aí os próprios feature toggles, eles vão gerenciar essa questão de UAT e release, né? Então você costuma ter estruturas do tipo, uma vez que o código está em produção, ele está inicialmente disponível para um perfil de UAT, de homologação. Depois você pode disponibilizar ele para early adopters, pessoas que são seus beta users, até que no momento você define que aquele cara está released, ele está pronto, e aí você volta lá no seu processo, elimina o débito técnico e a roda gira sempre. Para fechar um pouquinho a parte importante, é um pós-continuous deployment, é o monitoramento e como que isso está ligado aí nas ferramentas. Tem 2 níveis de monitoramento para fazer. Então, no nível de infraestrutura, quando a gente está falando de Kubernetes, ele tem já uma estrutura chamada Hipster, que faz a avaliação de cada pod, de cada nó, coleta dados de todos os serviços, uso de memória, disco, CPU, faz o push dessas informações para um InfluxDB, que é um banco open source para gerenciar as métricas, e utiliza o Grafana para poder gerenciar alertas, gerenciar gráficos de visualização.
No próprio dashboard do Kubernetes ele mostra muitas vezes as métricas por pod, por node, você pode olhar direto nele, mas mais detalhes você vai acabar utilizando essa infraestrutura aí com Grafana e InfluxDB, que já vem por padrão normalmente. E no application level é importante você ter algumas métricas individuais por serviço, né? Então, qual que é o tempo médio de resposta do meu serviço? Como eu sei que ele está respondendo bem em produção? Qual que é o volume de requisições e processos com erros? Qual que é o volume de código 200 que eu estou tendo? De 404? De código não autorizado? Como é que eu faço essa medição, né? Então tem alguns frameworks que já são mais no nível de aplicação. Estou citando dois aqui, o Spring Boot e o Spring Actuator trabalham no Java. E tem uma frente open source chamada AppMetrics, consegue encontrar ela no GitHub, que trabalha com .NET, inclusive .NET Core. Aqui algumas referências são bem legais, já finalizando, que é o Phoenix Project. Ele é um livro que conta um case de construção de DevOps em uma empresa, então ele parte muito do básico de uma infraestrutura toda caótica, como a gente costuma ver várias vezes, e ele vai mostrando a criação dessa jornada. É bem legal, não é um livro muito técnico, mas ele é bem interessante. O Continuous Delivery é um livro bem técnico, uma referência quando a gente fala disso, onde ele vai falar da automação de deploy, de build, de teste automatizado. O DevOps Handbook ele é um par do Phoenix Project, onde muitas práticas de Continuous Deployment elas compõem o DevOps, né? Então ele vai falar bastante aqui de monitoramento também, do deploy, de todo esse fluxo. Alguns links aí sobre Feature Toggles, pirâmide de testes, referência do Kubernetes e o Rancher. Para quem tiver interesse em subir uma infraestrutura para teste, o Rancher ele é um cara que gerencia o Kubernetes, ele também é open source. Ele é uma ferramenta que te permite criar clusters de forma mais simples, independente de onde você está executando. Na Azure, na AWS, no Google, ele vai fazer a gestão dessas máquinas para você, inclusive com Health Check. Legal, gente, no geral é isso. Obrigado. Vou guardar aqui as perguntas no slide para falar um pouquinho com vocês. Depois do término dessa palestra, a gente tem a próxima logo na sequência. Legal? Continuem por aí. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Sim, cheguei a utilizar o Rancher. Desculpa, só lendo a pergunta, perdão, gente. Chegou alguma vez a utilizar o Rancher para orquestrar os containers? Se sim, o que achou? O Rancher ele facilitou bastante a orquestração dos containers. Eu trabalhei já com o Kubernetes na Amazon, utilizando o Kops para criar esse container. E eu tive diversos problemas de máquina travando pela própria imagem do Kops. E o Rancher, além de facilitar a criação, ele também tem uma parte toda de Health Check que ajuda bastante no processo. Ele garante que você tem a máquina de pé rodando, ele te dá alertas, ele te mostra qual é o status, você consegue visualizar quais containers estão rodando na máquina sem precisar ir lá e checar no Kubernetes Dashboard. Então ele facilita bastante essa gestão. Então atualmente eu recomendo bastante ele. Está saindo a versão 2.0 do Rancher, ele está em Tech Preview. A gente tem até no site deles, eles estão com um evento para, acho que agora no final do mês, comecinho de dezembro, não vou lembrar a data ao certo, eles vão apresentar. E evoluiu bastante. Agora você pode adicionar um cluster de Kubernetes que você já existe dentro do Rancher, não precisa criar um novo. Então, ferramenta bem recomendada. Acho que não tem. Essa foi a pergunta que tinha, gente. Obrigado aí. Fiquem atentos aí para o próximo talk.